Em um salão de luxo, quando a faxineira Isabela foi humilhada publicamente por um milionário cruel, ela aceitou um desafio impossível. Se conseguir dançar uma valsa perfeita, eu limpo este salão, zombou Ricardo. Mas ele não sabia que estava prestes a descobrir o maior segredo de sua vida. O Salão Cristal Imperial brilhava naquela noite como um verdadeiro palácio dos sonhos. Lustres de cristal tcheco pendiam majestosamente do teto trabalhado em detalhes dourados, enquanto espelhos gigantescos refletiam a luz de centenas de velas perfumadas. Era o evento mais aguardado da alta sociedade brasileira. O baile beneficente anual da Fundação Esperança Dourada, onde os milionários do país se reuniam para mostrar suas fortunas e, teoricamente, ajudar instituições carentes. Isabela Silva caminhava discretamente pelos corredores laterais do salão, carregando seu carrinho de limpeza com movimentos precisos e silenciosos. Seus olhos castanhos observavam cada detalhe daquele ambiente luxuoso, desde os arranjos de flores importadas até os vestidos de grife, que custavam mais do que ela ganhava em anos inteiros. Aos 30 e poucos anos, Isabela trabalhava como funcionária terceirizada da empresa Limpeza Premium, responsável pela manutenção do salão durante os eventos. Vestida com seu uniforme azul marinho impecavelmente limpo e seus cabelos escuros presos em um coque perfeito, ela se movia como uma sombra entre os convidados. Tinha aprendido, ao longo dos anos, a ser invisível nesses ambientes. Os ricos raramente notavam sua presença, exceto quando precisavam que algo fosse limpo ou arrumado. Naquela noite especial, porém, algo diferente estava acontecendo. Uma orquestra de câmara tocava valsas clássicas no centro do salão, e casais elegantemente vestidos dançavam em perfeita harmonia. Isabela parou por um momento, encostada discreta em uma coluna de mármore, e observou a dança com uma expressão que poucos poderiam decifrar. Seus olhos brilhavam com uma mistura de nostalgia e algo mais profundo, conhecimento. A música a transportava para lugares distantes de sua memória, épocas em que sua vida havia sido completamente diferente. Inconscientemente, seus pés começaram a marcar o ritmo da valsa, e seus braços se moveram suavemente, como se estivesse dançando com um parceiro invisível. Por alguns segundos preciosos, Isabela esqueceu onde estava, perdida na melodia que despertava lembranças guardadas no fundo de seu coração. Foi então que uma risada alta e debochada cortou sua concentração como uma lâmina afiada. "Olhem só! A faxineira está sonhando em ser uma de nós." A voz pertencia a Ricardo Mendoza, um dos homens mais ricos e influentes do país. Proprietário da rede de hotéis Império Dourado, ele era conhecido tanto por sua fortuna quanto por sua arrogância sem limites. Vestido em um smoking impecável que custava mais do que um carro popular, Ricardo apontou para Isabela com seu copo de champanhe importado, atraindo a atenção de todos ao redor. O salão inteiro pareceu congelar. As conversas cessaram, a orquestra diminuiu o volume e dezenas de pares de olhos se voltaram para Isabela. Ela sentiu suas bochechas queimarem de vergonha, mas manteve a postura ereta, recusando-se a demonstrar fraqueza diante daqueles olhares julgadores. "Ricardo, não seja cruel", murmurou Patrícia Almeida, esposa de um empresário do setor petrolífero, embora sua voz carregasse mais curiosidade do que verdadeira compaixão. "Cruel? Eu estou sendo realista", respondeu Ricardo, dando alguns passos em direção a Isabela. Essa mulher estava ali, fingindo que sabia dançar, sonhando com uma vida que nunca poderá ter. É quase tocante, não acham? Sua voz gotejava sarcasmo. Isabela respirou fundo, sentindo o peso de todas aquelas expectativas sobre seus ombros. Sabia que deveria simplesmente abaixar a cabeça, pedir desculpas e voltar ao trabalho. Era o que sempre fazia. Era o mais seguro.
Mas naquela noite, algo dentro dela se rebelou. Eu não estava fingindo, disse ela, com uma voz calma mas firme que surpreendeu até mesmo a si mesma. Eu estava apenas lembrando. Ricardo soltou uma gargalhada que ecoou pelo salão como o som de vidro quebrando. Lembrando? Lembrando de quê? De quando assistiu a algum filme romântico e sonhou ser a princesa? Ele se virou para os outros convidados, buscando cumplicidade em sua crueldade. Pessoal, nossa faxineira aqui tem delírios de grandeza. Várias pessoas riram nervosamente, outras desviaram o olhar, claramente desconfortáveis com a situação. Mas Ricardo não estava satisfeito. Ele se aproximou ainda mais de Isabela, seus olhos escuros brilhando com malícia. Sabe de uma coisa? Ele disse, bebendo um gole de champanhe. Vou fazer uma proposta para você, queridinha. Se você conseguir dançar uma valsa de verdade, perfeitamente como essas damas aqui presentes. Ele fez um gesto amplo com o braço. Se você conseguir fazer isso, eu limpo este salão inteiro sozinho, com minhas próprias mãos. O silêncio que se seguiu era tão denso que poderia ser cortado com uma faca. Alguns convidados sussurraram entre si, chocados com a proposta absurda. Um homem da importância de Ricardo Mendoza limpando um salão? Era impensável. Mas... Ricardo continuou, seu sorriso se tornando ainda mais cruel. Quando você falhar, e você vai falhar, você terá que pedir desculpas para todos aqui presentes por ter perdido nosso tempo com suas fantasias ridículas. Isabela sentiu seu coração acelerar. Olhou ao redor e viu rostos curiosos, alguns esperando por sua humilhação, outros parecendo torcer secretamente por ela. No fundo do salão, notou Dona Mercedes, a coordenadora da equipe de limpeza, fazendo gestos desesperados para que ela recusasse o desafio. A música da orquestra havia parado completamente. O maestro, um homem idoso de cabelos brancos, observava a cena com uma expressão intrigada. Isabela percebeu que ele a olhava de forma diferente dos outros, como se estivesse tentando se lembrar de algo. Então, pressionou Ricardo, batendo o pé com impaciência. Aceita o desafio ou vai admitir que não passa de uma sonhadora patética? Isabela fechou os olhos por um momento, respirando profundamente. Podia sentir o peso de sua história pressionando contra seu peito, todos aqueles anos de silêncio e segredos. Quando os abriu novamente, havia uma determinação feroz em seu olhar que fez Ricardo recuar instintivamente. Eu aceito, disse ela com uma voz que ecoou claramente por todo o salão. Um murmúrio de surpresa percorreu a multidão. Ricardo piscou várias vezes, claramente não esperando essa resposta. Você aceita? Gaguejou ele. Aceito seu desafio, repetiu Isabela endireitando os ombros, mas com uma condição. Condição? Você não está em posição de fazer exigências. Ricardo riu nervosamente. Se eu conseguir dançar essa valsa perfeitamente, Isabela continuou, ignorando a interrupção. Além de você limpar este salão, você terá que ouvir minha história, a história verdadeira de quem eu sou. Algo na forma como ela disse essas palavras fez um arrepio percorrer a espinha de Ricardo. Havia algo em seus olhos, uma profundidade que ele não havia notado antes. Por um momento, uma sombra de incerteza cruzou seu rosto, mas sua arrogância rapidamente tomou conta novamente. Está bem, ele disse, bebendo o resto do champanhe de uma só vez. Quando você falhar miseravelmente, eu terei o prazer de ouvir suas desculpas patéticas também. O maestro da orquestra, que havia observado toda a troca em silêncio, de repente se levantou de sua cadeira. Seus olhos azuis estavam fixos em Isabela com uma intensidade que fez outros convidados notarem sua reação estranha. Perdão, disse ele com uma voz rouca de emoção, mas que valsa a senhorita gostaria de dançar? Isabela o olhou nos olhos, e pela primeira vez naquela noite um pequeno sorriso tocou seus lábios. Valsa número 2, de Shostakovich, ela respondeu sem hesitar. O maestro deixou escapar um suspiro audível.
Várias pessoas no salão se entreolharam, confusas. Era uma escolha complexa, técnica, que poucos conheciam. Ricardo franziu a testa. Para de inventar nomes difíceis para impressionar. Qualquer valsa simples serve para provar que você não sabe o que está fazendo. Mas o maestro já estava levantando sua batuta, seus olhos ainda fixos em Isabela, como se estivesse vendo um fantasma. Músicos, ele disse com voz trêmula, preparem-se para a valsa número 2. Isabela se dirigiu ao centro do salão, cada passo medido e elegante. Os convidados se afastaram, formando um círculo ao redor da pista de dança. Ela podia sentir centenas de olhos sobre si, julgando, duvidando, esperando por sua queda. Mas quando a primeira nota da valsa ecoou pelo salão, algo mágico aconteceu. As primeiras notas da valsa número 2 de Shostakovich preencheram o salão cristal imperial como uma onda de pura magia. Isabela permaneceu imóvel por alguns segundos, de olhos fechados, deixando que a melodia penetrasse em sua alma e despertasse memórias que havia guardado a 7 chaves durante anos. Quando ela finalmente se moveu, foi como se o tempo tivesse parado. Seus pés deslizaram pelo chão de mármore polido com uma graça que desafiava qualquer explicação lógica. Cada movimento era executado com uma precisão técnica impecável. Cada giro calculado ao milímetro. Cada extensão de braço, uma obra de arte em movimento. Não havia parceiro, mas Isabela dançava como se estivesse nos braços do melhor bailarino do mundo. A multidão, que segundos antes murmurava e ria nervosamente, agora estava completamente silenciosa. Boca abertas, olhos arregalados, expressões de puro choque se espalhavam pelos rostos dos convidados mais ricos e poderosos do país. Nunca, em suas vidas privilegiadas, haviam presenciado algo tão extraordinário. Ricardo Mendoza sentia sua taça de champanhe tremer em suas mãos. O líquido dourado fazia pequenas ondas enquanto ele observava, completamente hipnotizado, aquela mulher que momentos antes havia chamado de sonhadora patética, executar movimentos que rivalizavam com os melhores bailarinos profissionais do mundo. "Isso é impossível", murmurou para si mesmo, mas as palavras saíram mais altas do que pretendia, fazendo algumas pessoas próximas se virarem para olhá-lo. Patrícia Almeida, conhecida por sua língua afiada e comentários maldosos, estava completamente muda, suas joias caríssimas brilhando sob as luzes do lustre, enquanto ela acompanhava cada movimento de Isabela com olhos que não conseguiam piscar. No palco, o maestro dirigia a orquestra com lágrimas nos olhos. Suas mãos tremiam ligeiramente enquanto guiava os músicos através da complexa composição. Havia algo naquela dança, na forma como Isabela interpretava cada nuance da música, que o transportava para memórias distantes e dolorosas. Isabela executou uma série de tours GTs que arrancaram suspiros audíveis da plateia. Seus movimentos contavam uma história sem palavras, uma narrativa de perda, dor, esperança e renascimento que tocava o coração de todos os presentes, mesmo daqueles que tentavam resistir à emoção. Quando chegou o momento do grande finale da valsa, Isabela se preparou para o movimento mais desafiador. Uma sequência de pirouetes seguida por um grand jeté que terminaria em uma pose que exigia não apenas técnica perfeita, mas também uma expressividade artística que poucos no mundo possuíam. O salão inteiro prendeu a respiração. Ela girou 1, 2, 3 vezes, cada rotação perfeitamente controlada. Sua saia simples de uniforme, criando um padrão hipnotizante no ar. No último giro, ela se lançou no Grand Jeté, voando pelo ar como se a gravidade não tivesse poder sobre ela, aterrissando em uma pose final tão elegante e emotiva que várias pessoas na plateia começaram a chorar abertamente. A música cessou, mas Isabela manteve a pose por alguns segundos eternos, sua respiração controlada, uma lágrima solitária descendo por sua bochecha. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor.
Então, de algum lugar no fundo do salão, começaram as palmas. Primeiro uma pessoa, depois duas, depois uma avalanche de aplausos que ecoou pelas paredes de mármore como trovão. Pessoas que minutos antes a ignoravam completamente agora se levantavam de suas cadeiras, aplaudindo com fervor, algumas gritando "Brava!" em suas vozes emocionadas. Isabela se endireitou lentamente, olhando ao redor do salão com uma expressão que misturava alívio, tristeza e algo que parecia libertação. Seus olhos encontraram os de Ricardo, que estava pálido como um fantasma, ainda segurando sua taça vazia com mãos trêmulas. "Como?" ele sussurrou, mas sua voz foi engolida pelo som dos aplausos. "Como isso é possível?" O maestro desceu do palco com passos apressados, suas pernas idosas tremendo de emoção. Quando chegou perto de Isabela, ele parou abruptamente, estudando seu rosto com intensidade. "Meu Deus!" ele murmurou em uma voz que apenas ela podia ouvir. "Eu sabia que havia algo familiar. Seus olhos, a forma como você move as mãos." Ele pausou, engolindo em seco. Você é Isabela Santos?" O nome ecoou como um tiro no silêncio que havia se formado ao redor deles. Algumas pessoas mais velhas na plateia começaram a sussurrar entre si, reconhecendo algo que os mais jovens não compreendiam. Isabela olhou nos olhos do maestro, Antônio Ferreira. Ela agora se lembrava, e assentiu lentamente com a cabeça. "Isabela Santos", repetiu uma senhora elegante no fundo do salão, sua voz carregada de reconhecimento e choque. "A bailarina prodígio que desapareceu há 15 anos." O murmúrio que percorreu a multidão era como o som de folhas sendo agitadas pelo vento. Informações fragmentadas começaram a circular. Santos, aquela família rica que perdeu tudo. O escândalo financeiro. Ela não havia morrido no acidente? Ricardo sentia como se o chão estivesse desaparecendo sob seus pés. Isabela Santos. O nome ressurgiu em sua memória como um fantasma do passado. A herdeira da família Santos, dona de uma das maiores fortunas do país, que havia sido considerada um dos maiores talentos do ballet brasileiro antes de desaparecer misteriosamente após a falência e escândalo que destruíram sua família. "Você está mentindo", ele disse, mas sua voz saía rouca e insegura. "Isabela Santos morreu. Todo mundo sabe disso." "Isabela Santos morreu", confirmou ela, secando a lágrima de seu rosto com as costas da mão. "Mas eu sobrevivi." A revelação atingiu o salão como uma bomba. Pessoas que haviam conhecido a família Santos em seus tempos de glória, agora estudavam o rosto da mulher à sua frente, procurando semelhanças com a jovem bailarina que havia brilhado nos palcos mais prestigiosos do mundo. Antônio, o maestro, não conseguia parar de balançar a cabeça. "Eu conduzi sua apresentação no Teatro Municipal quando você tinha apenas 17 anos. Foi a performance mais extraordinária que já presenciei em 50 anos de carreira." Sua voz tremia de emoção. "Quando soubemos do que aconteceu com sua família, quando você desapareceu..." "Eu tive que desaparecer", Isabela disse simplesmente. Não havia outra escolha. Ricardo finalmente encontrou sua voz, embora ela saísse mais aguda do que o normal. "Isso é ridículo. Mesmo que você fosse quem diz ser, isso foi há 15 anos. Você é uma faxineira agora, uma empregada." "E o que há de errado em ser uma faxineira?" perguntou Isabela, olhando-o diretamente nos olhos. "O trabalho honesto te incomoda, Ricardo? Ou é o fato de que uma simples empregada acabou de fazer algo que você jamais conseguiria fazer, mesmo com toda a sua riqueza?" A plateia assistia à troca como se fosse uma partida de tênis, cabeças se movendo de um lado para outro. Muitos começaram a se lembrar dos detalhes da tragédia da família Santos. O pai, que havia sido envolvido em um escândalo de corrupção, a mãe que morreu de desgosto, a fortuna que evaporou da noite para o dia e a filha prodígio que havia simplesmente desaparecido. "Vocês querem saber o que realmente aconteceu?"
Isabela perguntou, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Querem saber como a herdeira Isabela Santos se tornou a faxineira Isabela Silva? Ricardo engoliu em seco. Uma parte dele queria fugir daquele lugar, esconder-se de toda aquela situação que havia criado. Mas outra parte, a mesma curiosidade mórbida que o levava a humilhar outros, precisava saber a verdade. Você prometeu ouvir minha história, Isabela continuou, lembrando-o do acordo. E um homem de palavra sempre cumpre suas promessas, não é mesmo? A armadilha que Ricardo havia criado para humilhar Isabela agora se voltava contra ele. Centenas de pares de olhos o observavam, esperando sua resposta. Sua reputação, construída sobre décadas de arrogância e crueldade disfarçadas de sucesso empresarial, agora pendia por um fio. Ele começou, mas as palavras falharam. Além disso, Isabela acrescentou com um sorriso que não chegava aos olhos, você tem um salão para limpar. O lembrete atingiu Ricardo como um soco no estômago. O acordo. A aposta ridícula que ele havia feito com tanta confiança. Na sua arrogância, havia prometido limpar o salão se ela conseguisse dançar perfeitamente. E ela não apenas havia dançado perfeitamente, havia entregue uma performance que seria lembrada por todos os presentes pelo resto de suas vidas. Sobre isso, ele murmurou, tentando encontrar uma saída. Um acordo é um acordo, disse uma voz firme do meio da multidão. Era Helena Barbosa, uma das damas mais respeitadas da alta sociedade, viúva de um antigo juiz da Suprema Corte. Um cavalheiro sempre honra sua palavra. Outros convidados murmuraram em concordância. Em um mundo onde a reputação era tudo, quebrar publicamente uma promessa seria social e profissionalmente devastador para Ricardo. Isabela observava a luta interna em seus olhos com uma mistura de compaixão e satisfação. Anos de humilhação e tratamento desrespeitoso de pessoas como Ricardo haviam ensinado a ela que, às vezes, as lições mais valiosas vinham através da experiência direta. Mas primeiro, ela disse suavemente, como prometido, deixem-me contar a história de como uma princesa se tornou uma plebeia e descobriu que a verdadeira nobreza não tem nada a ver com dinheiro. O salão se acomodou em um silêncio expectante. Até mesmo os garçons pararam suas atividades, curiosos para ouvir a narrativa que prometia ser tão extraordinária quanto a dança que haviam acabado de presenciar. E Ricardo, preso em sua própria armadilha de arrogância, não tinha escolha senão ficar e ouvir cada palavra. Isabela caminhou até o centro do salão, onde momentos antes havia dançado como se sua vida dependesse disso. Os holofotes ainda a iluminavam. Mas agora ela parecia uma contadora de histórias, prestes a revelar segredos que haviam sido enterrados por anos nas profundezas do tempo. 15 anos atrás, ela começou, sua voz clara e firme ecoando pelas paredes de mármore. Eu era exatamente como vocês, rica, mimada, vivendo em uma bolha dourada onde acreditava que minha fortuna e meu talento me tornavam superior aos outros. Um murmúrio percorreu a plateia. Muitos dos presentes se reconheceram nessa descrição, e a desconfortável verdade fez alguns mudarem de posição em suas cadeiras. Morava na Mansão Santos, na região mais nobre da cidade. 15 quartos, 10 banheiros, uma piscina olímpica e, claro, meu próprio estúdio de ballet com espelhos importados da França. Isabela pausou, um sorriso triste cruzando seus lábios. Tinha 3 carros só para mim, closets cheios de roupas de grife, e acreditava que o mundo me devia tudo, simplesmente por eu ter nascido com privilégios. Ricardo sentia cada palavra como uma punhalada. A descrição da vida de luxo era assustadoramente similar à sua própria existência atual. Ele olhou ao redor e notou outros convidados com expressões igualmente desconfortáveis. Eu tratava os funcionários da nossa casa como se fossem móveis. Isabela continuou, sua honestidade brutal cortando o ar como uma lâmina. Nunca disse obrigada ou por favor para nossa faxineira, Dona Carmen.
Nunca olhei nos olhos do nosso motorista, Sr. Paulo. Eles eram invisíveis para mim, apenas ferramentas para tornar minha vida mais confortável. Patrícia Almeida baixou o olhar, lembrando-se de como havia tratado sua própria equipe de funcionários naquela manhã. As palavras de Isabela ecoavam desconfortavelmente verdadeiras. Minha rotina era simples: acordar tarde, treinar balete por algumas horas, ir a festas como esta, comprar coisas que não precisava e dormir sem me preocupar com nada além de mim mesma. Isabela fez uma pausa, observando os rostos ao redor. Vocês conhecem essa rotina, não conhecem? O silêncio que seguiu era carregado de culpa coletiva. Então, numa manhã de primavera, meu mundo desabou completamente. A voz de Isabela ganhou um tom mais sombrio. Acordei com gritos vindos do quarto dos meus pais. Minha mãe, Eleonora, estava tendo uma crise de pânico. Meu pai, Rodolfo, estava na sala, cercado de papéis e advogados, com uma expressão que jamais havia visto antes: medo puro. Antônio, o maestro, se aproximou mais, suas próprias memórias daquela época retornando como fantasmas do passado. Um ex-sócio do meu pai havia forjado documentos envolvendo nossa empresa em um esquema de lavagem de dinheiro. Papai sempre foi um homem honesto, mas sua confiança cega nas pessoas erradas foi sua perdição. Isabela respirou fundo, claramente lutando contra a emoção. Em questão de semanas, tudo que havíamos construído durante gerações se transformou em pó. As primeiras coisas a desaparecer foram os luxos, ela continuou. Os carros foram confiscados, as joias apreendidas, as contas bancárias congeladas. Eu, que nunca havia sequer lavado minha própria roupa, de repente me vi sem dinheiro nem para comprar comida. Ricardo engoliu em seco. A ideia de perder tudo da noite para o dia era seu pior pesadelo. Algo que o mantinha acordado nas madrugadas, quando estava sozinho em sua mansão vazia. Mas o pior ainda estava por vir. Isabela disse, sua voz começando a tremer ligeiramente. Minha mãe, que havia dedicado sua vida inteira a manter as aparências sociais, não conseguiu suportar a vergonha. Uma semana depois do escândalo estourar na mídia, ela... Isabela pausou, fechando os olhos por um momento. Quando os abriu, estavam cheios de lágrimas não derramadas. Ela tirou a própria vida, incapaz de lidar com a vergonha e o desespero. Um gemido coletivo de horror percorreu o salão. Várias mulheres levaram as mãos ao peito. Imagina a dor insuportável de uma perda tão devastadora. Encontrei minha mãe na manhã seguinte. Ela havia deixado uma carta dizendo que preferia morrer a viver na pobreza e desonra. As lágrimas agora corriam livremente pelo rosto de Isabela. Suas últimas palavras escritas foram: não consegui ensinar você a ser forte. Espero que a vida ensine. O silêncio no salão era absoluto. Até mesmo os garçons haviam parado de se mover, completamente absortos pela narrativa devastadora. Meu pai nunca se recuperou. Isabela continuou, secando o rosto com as costas das mãos. A culpa o consumiu. Em 6 meses, ele desenvolveu um câncer agressivo que os médicos disseram ter sido causado pelo estresse extremo. Cuidei dele sozinha durante os últimos meses de vida, vendendo tudo o que ainda possuíamos para pagar os tratamentos. Helena Barbosa, a viúva respeitada que havia defendido o acordo com Ricardo, estava chorando abertamente. Outras pessoas no salão faziam o mesmo, tocadas pela tragédia humana que se desenrolava diante deles. Quando papai morreu, eu estava completamente sozinha no mundo. Sem dinheiro, sem família, sem amigos, porque descobri que amigos comprados com luxo desaparecem muito rápido quando o dinheiro acaba. Isabela olhou diretamente para Ricardo. Sem habilidades práticas para sobreviver no mundo real, porque nunca havia precisado aprender. Dormi na rua por semanas, ela continuou, ignorando os suspiros chocados da audiência. Comia resto de comida em lixeiras atrás de restaurantes.
Aprendi que a fome dói fisicamente, que o frio pode ser mais cruel que qualquer palavra maldosa e que a dignidade humana não tem preço. Ricardo estava visivelmente abalado. Suas mãos tremiam enquanto tentava processar a realidade de que havia humilhado publicamente alguém que havia passado por tanto sofrimento. Foi Dona Mercedes quem me salvou, Isabela disse, olhando para a coordenadora da equipe de limpeza, que assistia da lateral do salão com lágrimas nos olhos. Ela me encontrou uma noite, tentando me aquecer em uma entrada de serviço do Shopping Premium. Ao invés de chamar a segurança, ela me ofereceu trabalho. Dona Mercedes assentiu, suas próprias memórias daquela noite retornando. A jovem assombrada que havia encontrado era quase irreconhecível como a bailarina famosa de anos antes. Dona Mercedes me ensinou que todo trabalho tem dignidade. Isabela disse com gratidão evidente. Que não importa o que você faz para viver, desde que seja honesto e você trate as pessoas com respeito. Ela me deu mais do que um emprego, me deu minha humanidade de volta. Durante esses 15 anos, aprendi coisas que nunca teria aprendido em minha vida privilegiada anterior. Aprendi que a verdadeira riqueza está nas pequenas gentilezas que trocamos com estranhos, que um sorriso sincero vale mais que qualquer joia, que escutar alguém que está passando por dificuldades é mais valioso que qualquer doação em dinheiro feita apenas para lavar a consciência. A plateia estava completamente silenciosa, absorta em cada palavra. Muitos se viam forçados a confrontar suas próprias atitudes e privilégios. Mantive meu amor pela dança praticando sozinha, tarde da noite, nos salões vazios onde trabalhava. Era minha forma de me conectar com quem eu havia sido, mas também de me lembrar de quem eu havia me tornado. A dança me mantinha viva por dentro. Antônio limpou os olhos com um lenço. Como maestro, ele entendia profundamente o poder transformador da arte. E hoje, Isabela disse, sua voz ganhando força novamente, quando o senhor Ricardo decidiu me humilhar publicamente por sonhar, por me atrever a encontrar beleza em um momento de música. Ele não sabia que estava atacando alguém que já havia perdido tudo que era possível perder e havia encontrado algo muito mais valioso no processo. Ela se virou para encará-lo diretamente. Você queria me ensinar meu lugar, Ricardo. Mas meu lugar é exatamente onde estou. Uma mulher que aprendeu que a verdadeira nobreza vem de como tratamos aqueles que nada podem fazer por nós. O peso de suas palavras caiu sobre Ricardo como uma avalanche. Ele havia passado a vida inteira usando sua riqueza como uma arma para diminuir outros, nunca parando para considerar que por trás de cada pessoa inferior havia uma história, sonhos, dor e dignidade humana. Agora, Isabela disse com um sorriso que misturava perdão e determinação. Acredito que você tenha um salão para limpar. O Salão Cristal Imperial havia se tornado um teatro silencioso, onde uma das mais poderosas lições de humanidade estava prestes a se desenrolar. Ricardo Mendoza permanecia imóvel, seu rosto pálido contrastando com o smoking negro impecável, enquanto o peso de sua promessa pública se materializava diante dele. Um acordo é um acordo, murmurou Helena Barbosa novamente, sua voz cortando o silêncio tenso como uma espada de justiça. Outros convidados começaram a sussurrar entre si. Alguns pareciam genuinamente curiosos para ver se Ricardo cumpriria sua palavra, enquanto outros demonstravam desconforto com toda a situação que havia escapado de controle. Dona Mercedes se aproximou discretamente, carregando um carrinho de limpeza básico. Seus olhos bondosos encontraram os de Ricardo com uma mistura de compaixão e firmeza. Senhor Ricardo, ela disse suavemente, aqui estão os materiais necessários. Ricardo olhou para o carrinho como se fosse um objeto alienígena. Vassoura, rodo, panos de limpeza, detergente, ferramentas simples que milhões de pessoas usavam diariamente, mas que para ele eram completamente estranhas. Suas mãos, acostumadas apenas a assinar contratos milionários e segurar taças de cristal,
tremiam ligeiramente. Eu nunca... Ele começou, sua voz falhando. Nunca limpou nada na vida, completou Isabela sem malícia em sua voz. Eu entendo. Eu também nunca havia limpado antes de precisar aprender. A honestidade gentil de Isabela, de alguma forma, tornava a situação ainda mais difícil para Ricardo. Ele havia esperado sarcasmo, vingança, humilhação, coisas que sabia como combater. Mas essa compreensão genuína desarmou completamente suas defesas. Posso te ensinar, ofereceu Isabela, pegando um dos panos de limpeza do carrinho. A oferta atingiu Ricardo como um raio. A mulher que ele havia tentado humilhar minutos antes, agora se oferecia para ajudá-lo, mesmo depois de tudo que havia passado. Vários convidados suspiraram audivelmente, tocados pela graça e perdão demonstrados. Por que você faria isso? Perguntou Ricardo, sua voz mal passando de um sussurro. Porque, Isabela respondeu, aprendi que ajudar outros não nos diminui, nos torna maiores. Patrícia Almeida, que havia passado décadas competindo socialmente e diminuindo outros para se sentir superior, sentiu algo se mover em seu peito. Pela primeira vez em anos, questionou suas próprias motivações e comportamentos. Ricardo pegou o pano das mãos de Isabela com dedos trêmulos. O tecido simples parecia pesar toneladas entre seus dedos, acostumados apenas a luxos. Comece pelas mesas, instruiu Isabela gentilmente. Movimentos circulares, sempre do centro para fora. Ricardo se aproximou da primeira mesa, onde minutos antes estavam sentados alguns dos empresários mais influentes do país. Eles o observavam com uma mistura de choque e algo que parecia respeito relutante. Pela primeira vez na vida, Ricardo estava fazendo algo com suas próprias mãos que beneficiava outros. Seus primeiros movimentos foram desajeitados e ineficientes. O pano escorregava de suas mãos, ele aplicava muita pressão em alguns pontos e pouca em outros. Algumas pessoas riram nervosamente, mas a maioria observava em silêncio respeitoso. Assim, disse Isabela, colocando suavemente suas mãos sobre as dele para guiar o movimento. É como uma dança. Encontre o ritmo. O toque dela era caloroso e firme, sem julgamento. Ricardo sentiu lágrimas ameaçarem seus olhos, enquanto realizava pela primeira vez em sua vida um trabalho manual honesto. Enquanto isso, Antônio, o maestro, se aproximou de alguns músicos que haviam permanecido no palco. Toquem algo suave, murmurou ele. Algo que torne este momento sagrado. As cordas começaram a tocar uma melodia delicada e melancólica, transformando o salão em um espaço onde a redenção parecia possível. A música adicionava uma dimensão quase espiritual ao que estava acontecendo. Ricardo continuou limpando, mesa após mesa. A cada movimento, algo dentro dele começava a mudar. Pela primeira vez, estava prestando atenção real ao espaço ao seu redor, notando detalhes que nunca havia percebido antes, entendendo o trabalho necessário para manter tudo aquilo funcionando. Dona Mercedes trabalha aqui há 30 anos, disse Isabela, varrendo ao lado dele. Ela criou 4 filhos com o salário que ganha, limpando salões como este, todos formados na universidade. A informação atingiu Ricardo profundamente. Ele olhou para Dona Mercedes, que continuava supervisionando discretamente, e pela primeira vez realmente a viu como uma pessoa completa. Não apenas uma funcionária, mas uma mãe, uma provedora, alguém com sonhos e conquistas próprias. Senhor Paulo, Isabela continuou, apontando para um homem mais velho que limpava cristais na outra ponta do salão. Perdeu a esposa há 5 anos, mas continua trabalhando para sustentar os netos. Ele conhece mais sobre vinhos finos do que qualquer sommelier que já conheci. Cada história que Isabela compartilhava pintava um quadro mais completo das vidas das pessoas que Ricardo havia ignorado durante toda a sua existência. Trabalhadores que não eram apenas funcionários,
mas seres humanos complexos com histórias ricas, tragédias superadas, sonhos perseguidos. Quando Ricardo chegou ao centro do salão, onde Isabela havia dançado sua valsa transformadora, ele parou abruptamente. Suas mãos estavam sujas pela primeira vez na vida. Suas costas doíam ligeiramente do trabalho físico, e algo fundamental havia mudado dentro dele. "Eu peço desculpas", ele disse de repente, sua voz ecoando pelo salão silencioso. Os convidados se voltaram para ele, surpresos pela honestidade crua em sua voz. "Peço desculpas para você, Isabela, por tentar humilhá-la hoje. Peço desculpas para Dona Mercedes e toda a sua equipe por anos de indiferença." Sua voz crescia em intensidade e sinceridade. "E peço desculpas para todos vocês também, porque sei que não sou o único aqui que trata outros seres humanos como se fossem invisíveis." Um silêncio profundo se seguiu. Muitos dos convidados se olharam desconfortavelmente, reconhecendo verdades inconvenientes sobre seus próprios comportamentos. "Esta noite", Ricardo continuou, "uma mulher extraordinária me ensinou que a verdadeira riqueza não está no que possuímos, mas em como tratamos aqueles que nada podem nos oferecer em troca." Ele se voltou para Isabela, que havia parado de limpar para ouvi-lo. "Você disse que todo trabalho tem dignidade", ele disse. "Hoje aprendi que você estava absolutamente certa. Também aprendi que pessoas como eu, pessoas que acumulam riqueza, mas perdem sua humanidade no processo, são, na verdade, os verdadeiros pobres." Lágrimas genuínas corriam pelo rosto de Ricardo agora, lavando anos de arrogância e crueldade. "Quero fazer uma proposta", ele disse, olhando ao redor do salão. "Não apenas para Isabela, mas para todos aqui. Vamos usar nossa riqueza e influência para criar oportunidades reais para pessoas que trabalham duro todos os dias para tornar nossas vidas possíveis." Helena Barbosa se levantou lentamente. "O que você tem em mente, Ricardo?" "Um programa de bolsas", ele respondeu sem hesitar, "para filhos e netos de funcionários como Dona Mercedes, para pessoas como Isabela, que perderam tudo, mas nunca perderam sua dignidade." Ele pausou, sua visão se tornando mais clara a cada momento. "E um centro de artes, onde o talento possa florescer independentemente da origem social." Isabela sentiu seu coração acelerar. A ideia de poder ensinar dança novamente, de compartilhar sua paixão com jovens que poderiam não ter outras oportunidades, a emocionava profundamente. "Mais que isso", Ricardo continuou, "quero que cada um de nós se comprometa a realmente ver e valorizar as pessoas que tornam nossas vidas possíveis. Aprender seus nomes, suas histórias, tratá-las com o respeito que merecem." Patrícia Almeida se levantou também, suas próprias lágrimas finalmente liberadas. Eu também quero participar. Tenho tanto a aprender sobre ser verdadeiramente humana." Um por um, outros convidados começaram a se levantar, falando sobre mudanças que queriam fazer, projetos que queriam apoiar, atitudes que precisavam mudar. O que havia começado como uma tentativa cruel de humilhação havia se transformado em um momento coletivo de despertar da consciência. Isabela observava tudo com uma mistura de espanto e alegria. Sua dança não havia apenas revelado seu passado, havia aberto corações e mudado vidas. "Tem uma última coisa", disse Ricardo, se aproximando dela. "Isabela Santos gostaria de aceitar o cargo de diretora artística do Centro de Artes que vamos criar, com o salário e reconhecimento que seu talento merece?" O oferecimento ecoou pelo salão como uma bênção. Isabela olhou ao redor, vendo rostos que haviam passado de indiferentes a esperançosos, de cruéis a compassivos. "Aceito", ela disse simplesmente, "com a condição de que Dona Mercedes seja promovida a supervisora-geral das operações." O aplauso que se seguiu foi diferente do anterior. Era mais profundo, mais significativo, o som de vidas sendo transformadas e humanidade sendo redescoberta.
6 meses depois daquela noite transformadora no Salão Cristal Imperial, a cidade havia testemunhado uma mudança extraordinária que ecoava muito além dos círculos da alta sociedade. O que começara como uma promessa feita no calor de um momento de redenção havia se materializado em algo muito maior do que qualquer um poderia ter imaginado. O Centro de Artes Esperança Renascida erguia-se majestoso na região central da cidade, onde antes funcionava um antigo galpão abandonado. Ricardo Mendoza havia investido não apenas sua fortuna, mas também seu coração na transformação daquele espaço. As paredes de tijolo aparente foram restauradas com carinho, mantendo a rusticidade original, mas adicionando toques de elegância que tornavam o ambiente acolhedor para pessoas de todas as classes sociais. Isabela caminhava pelos corredores do centro naquela manhã ensolarada, observando os últimos preparativos para a grande inauguração que aconteceria naquela tarde. Suas mãos, que por anos haviam segurado apenas panos de limpeza e vassouras, agora carregavam partituras e planos de aula. O uniforme azul marinho havia sido substituído por vestidos simples, mas elegantes, que permitiam liberdade de movimento para suas demonstrações de dança. "Diretora Isabela", chamou uma voz jovem e animada. Ela se virou para ver Marina Oliveira, uma adolescente de 15 anos que havia sido uma das primeiras bolsistas do programa. Marina era filha de Conceição, uma das faxineiras do Shopping Premium, onde Dona Mercedes trabalhara antes de ser promovida. A jovem tinha olhos brilhantes de sonhos e um talento natural para o balé que havia impressionado até mesmo os instrutores mais experientes. "Como você está se sentindo para a apresentação de hoje?", perguntou Isabela, ajustando carinhosamente a postura da menina. "Nervosa", admitiu Marina, "mas também muito feliz. Minha mãe disse que vai chorar quando me vir dançando no palco principal." Isabela sorriu, lembrando-se de como sua própria mãe costumava se emocionar em suas apresentações. A diferença era que agora ela entendia o verdadeiro valor dessas lágrimas. Não eram apenas de orgulho pelo talento, mas de gratidão por oportunidades que pareciam impossíveis. "Nervosismo é normal", disse Isabela. "Significa que você se importa. Mas lembre-se, você não está dançando para impressionar ninguém. Você está dançando para expressar sua alma." As salas de aula do centro fervilhavam de atividade. Em uma delas, crianças de 7 a 10 anos praticavam seus primeiros passos de balé sob a supervisão de professora Carmen Rodrigues, uma ex-bailarina profissional que havia aceitado trabalhar no centro por um salário menor do que poderia ganhar em academias de elite, movida pela missão de democratizar a arte. Em outra sala, adolescentes de diversas origens sociais ensaiavam uma coreografia contemporânea que mesclava elementos clássicos com movimentos urbanos, criando uma linguagem artística única que refletia a diversidade do projeto. Ricardo apareceu na porta do escritório de Isabela carregando uma xícara de café e uma expressão que misturava ansiedade e orgulho. Nos últimos meses, ele havia mudado drasticamente, não apenas em seus valores, mas também em sua aparência. O smoking perpétuo havia dado lugar a roupas mais casuais, e suas mãos, antes impecavelmente manicuradas, agora mostravam pequenos calos do trabalho manual que havia insistido em fazer durante a construção do centro. "Como estão os preparativos finais?", perguntou ele, sentando-se em uma cadeira simples de madeira que contrastava drasticamente com as poltronas de couro italiano de seu escritório corporativo. "Tudo pronto", respondeu Isabela, organizando os últimos documentos sobre a mesa. "Os jornalistas chegam em 2 horas, os pais dos alunos já estão se reunindo no auditório e..." Ela pausou, sorrindo. "Dona Mercedes está verificando cada centímetro do centro pela 5ª vez hoje." Ricardo riu, um som genuíno que havia se tornado muito mais frequente nos últimos meses. "Ela assume a responsabilidade tão a sério."
Ontem a encontrei reorganizando toda a sala de equipamentos porque disse que tudo precisa estar perfeito para o grande dia. A transformação de Dona Mercedes havia sido igualmente notável. Promovida a supervisora geral das operações, ela havia descoberto talentos administrativos que nunca havia tido oportunidade de desenvolver. Sua experiência prática combinada com sua dedicação excepcional tornaram-na a pessoa perfeita para garantir que o centro funcionasse como uma verdadeira família. "Ricardo", disse Isabela, sua voz assumindo um tom mais sério, "quero que você saiba o quanto tudo isso significa. Não apenas para mim, mas para todas essas crianças e suas famílias." Ele assentiu, seus olhos mostrando a profundidade da mudança que havia ocorrido em sua perspectiva de vida. "Isabela, posso te fazer uma confissão? Naquela noite no salão, quando você estava me ensinando a limpar as mesas, foi a primeira vez na minha vida que me senti verdadeiramente útil." A sinceridade de suas palavras tocou profundamente Isabela. Ela havia testemunhado em primeira mão como a riqueza sem propósito podia ser uma prisão dourada, isolando as pessoas de experiências humanas fundamentais. "Você sabe", continuou Ricardo, "meu pai sempre me disse que o dinheiro era poder. Mas ele nunca me ensinou que o verdadeiro poder vem de usar esse dinheiro para elevar outros." Naquele momento, Antônio Ferreira entrou no escritório, carregando sua batuta favorita e um sorriso radiante. O maestro havia se tornado o diretor musical do centro, trabalhando incansavelmente para criar programas que introduzissem música clássica e popular para crianças de todas as idades. "A orquestra está afinada e pronta", anunciou ele, "e tem uma surpresa especial para a cerimônia de abertura." "Que tipo de surpresa?" perguntou Isabela, intrigada. "Consegui contato com alguns de seus antigos colegas de balé", disse Antônio, seus olhos brilhando de emoção. "Fernanda Costa e João Ribeiro, lembra deles? Eles estão vindo especialmente para assistir à inauguração e conhecer o projeto." Isabela sentiu seu coração acelerar. Fernanda e João haviam sido seus parceiros de dança nos tempos áureos, antes da tragédia familiar. Eles haviam tentado encontrá-la após o escândalo, mas ela havia desaparecido tão completamente que muitos acreditaram que ela havia morrido. Eles sabem que sou eu?" perguntou ela, visivelmente emocionada. "Sabem", confirmou Antônio, "e estão ansiosos para te ver." Fernanda disse que nunca parou de se perguntar o que havia acontecido com a bailarina mais talentosa de sua geração. As lágrimas que Isabela havia aprendido a controlar ao longo dos anos de dificuldades agora corriam livremente por seu rosto. A perspectiva de reencontrar pessoas que haviam compartilhado sua paixão pela dança em tempos mais simples era avassaladora. Ricardo se levantou e colocou uma mão gentil em seu ombro. "Quer que eu peça para eles esperarem, se você não se sentir pronta?" "Não", disse Isabela, secando o rosto e se recompondo. "Estou pronta, mais do que pronta. É hora de mostrar que Isabela Santos não morreu naquela tragédia. Ela apenas se transformou em alguém melhor." Enquanto isso, do lado de fora do centro, uma multidão começava a se formar. Jornalistas de veículos importantes ajustavam suas câmeras, pais orgulhosos chegavam com suas melhores roupas, e curiosos da vizinhança se reuniam para testemunhar algo que havia se tornado muito mais do que uma simples inauguração. Era um símbolo de esperança e transformação social. Patrícia Almeida chegou em seu carro importado, mas, diferentemente de antes, ela parou para cumprimentar e conversar com pessoas de todas as classes sociais que estavam presentes. Nos últimos meses, ela havia se tornado uma das principais apoiadoras do projeto, usando sua influência social para atrair outros membros da elite para a causa. Isabela transformou muito mais do que sua própria vida, comentou ela com Helena Barbosa, que havia se tornado a presidente do conselho diretor do centro. Ela nos forçou a olhar no espelho e ver quem realmente éramos. Helena assentiu,
observando crianças de diferentes origens brincando juntas no pátio do centro. E agora estamos vendo quem podemos nos tornar. Dentro do centro, Isabela fazia uma última verificação em cada sala, cumprimentando alunos nervosos e tranquilizando pais ansiosos. Em uma das salas encontrou Juliana Santos, uma menina de 8 anos que compartilhava seu sobrenome por coincidência, mas que havia conquistado seu coração pela determinação inabalável. Juliana vinha de uma família que vivia em uma favela próxima ao centro da cidade. Sua mãe, Rosângela, trabalhava como doméstica em 3 casas diferentes para sustentar 4 filhos sozinha. Quando soube do programa de bolsas, Rosângela havia caminhado 2 horas sob o sol escaldante para inscrever a filha, carregando documentos cuidadosamente guardados em uma pasta de plástico. "Diretora Isabela", disse Juliana, correndo para abraçar suas pernas. "Minha mãe disse que hoje é o dia mais importante da nossa vida." "E por que ela disse isso?" perguntou Isabela, se agachando para ficar na altura da menina. "Porque hoje eu vou mostrar para todo mundo que criança da favela também pode ser bailarina", respondeu Juliana com uma confiança que derreteu o coração de Isabela. Naquele momento, Isabela compreendeu completamente o verdadeiro propósito de toda a sua jornada. Sua tragédia pessoal, anos de sofrimento, a humilhação pública no salão, tudo havia sido necessário para trazê-la até este ponto, onde podia usar sua experiência e talento para abrir portas que, de outra forma, permaneceriam fechadas para sempre. "Você está absolutamente certa", disse Isabela, beijando a testa da menina. "E você vai ser incrível." Quando chegou a hora da cerimônia oficial, o auditório do centro estava completamente lotado. Na primeira fila, Dona Mercedes se sentava com um vestido novo que havia comprado especialmente para a ocasião, suas mãos nervosamente alisando o tecido, enquanto observava com orgulho maternal o evento que havia ajudado a tornar possível. Ricardo subiu ao palco para fazer o discurso de abertura, mas antes de começar a falar, olhou para Isabela na plateia e fez um gesto quase imperceptível de gratidão. "Caros amigos", ele começou, sua voz ecoando claramente pelo auditório, "estamos aqui hoje para celebrar muito mais do que a abertura de um centro de artes. Estamos celebrando a prova de que a verdadeira transformação social acontece quando reconhecemos que o talento não conhece código postal, que os sonhos não respeitam limites de classe social e que a dignidade humana é o único título de nobreza que realmente importa." O aplauso que se seguiu era caloroso e sincero, vindo de corações que haviam sido genuinamente tocados pela jornada que os havia trazido até aquele momento. Quando Fernanda Costa e João Ribeiro entraram no auditório, o tempo pareceu congelar para Isabela. Ali estavam os rostos que haviam compartilhado com ela os palcos mais prestigiosos do país, pessoas que conheciam não apenas sua técnica, mas também sua alma artística. Fernanda, agora uma bailarina principal do Teatro Municipal, havia mantido a elegância natural que sempre a caracterizara, mas seus olhos mostravam a maturidade que vinha da experiência de vida. João, que se tornara diretor de uma companhia de dança contemporânea, carregava a mesma intensidade que fazia dele um parceiro tão magnético no palco. Quando seus olhares se encontraram com o de Isabela, a emoção foi instantânea e mutual. Fernanda levou a mão ao peito, como se tentasse conter o coração que ameaçava escapar, enquanto João simplesmente sorriu através das lágrimas que começaram a correr por seu rosto. "Meu Deus", sussurrou Fernanda, "é realmente você?" Depois da cerimônia oficial, os 3 se reuniram em um canto tranquilo do centro, longe das câmeras e da multidão. O reencontro foi um momento de pura magia, onde anos de saudade, preocupação e amor não correspondido se dissolveram em abraços prolongados e lágrimas de alegria. "Nós te procuramos por todos os lugares", disse João, sua voz embargada.
Contratamos investigadores particulares, entramos em contato com todos os hospitais, abrigos. Temíamos que algo terrível tivesse acontecido. Algo terrível aconteceu, respondeu Isabela com honestidade. Mas também algo maravilhoso. Eu precisava morrer para poder renascer. Fernanda segurou suas mãos, estudando os pequenos calos que o trabalho manual havia deixado. Essas mãos criaram tanta beleza, ela murmurou, e continuam criando. Diferentes tipos de beleza agora, disse Isabela. Menos perfeita tecnicamente, talvez, mas mais verdadeira. João olhou ao redor do centro, observando crianças que ainda praticavam seus passos nos corredores, pais emocionados tirando fotos, voluntários organizando materiais com dedicação genuína. Isto é mais importante do que qualquer palco em que já dançamos, ele disse. Você criou algo eterno aqui. Naquele momento, Marina Oliveira se aproximou timidamente, claramente nervosa por interromper a conversa de pessoas que considerava lendárias. Desculpem, ela disse baixinho, mas, diretora Isabela, chegou a hora da apresentação dos alunos. Isabela se levantou, mas Fernanda a segurou pelo braço. Podemos assistir? Seria uma honra. Claro, respondeu Isabela sorrindo. Na verdade, gostaria que vocês vissem que tipo de magia estamos criando aqui. O palco principal do centro havia sido projetado para ser acessível, mas elegante. Não tinha a grandiosidade dos teatros tradicionais, mas possuía uma intimidade que permitia uma conexão genuína entre artistas e plateia. A primeira apresentação foi um balete clássico adaptado, dançado pelas crianças mais novas. Juliana Santos estava entre elas, seus movimentos ainda imperfeitos tecnicamente, mas transbordando de alegria pura que contagiava toda a plateia. Rosângela, a mãe de Juliana, assistia da primeira fila com lágrimas correndo livremente por seu rosto. Ao seu lado, outras mães em situações similares viviam o mesmo momento de orgulho avassalador, vendo suas crianças brilharem em um mundo que sempre lhes havia parecido inacessível. Ela tem o dom, murmurou Fernanda para Isabela, observando Juliana. A técnica pode ser ensinada, mas isso é alma. Exatamente, concordou Isabela. É por isso que este projeto é tão importante. Estamos salvando não apenas futuros bailarinos, mas futuros seres humanos completos. A segunda apresentação foi ainda mais emocionante. Marina Oliveira e outros adolescentes do programa executaram uma coreografia contemporânea que contava a história de transformação, crianças de diferentes origens encontrando unidade através da arte. A performance era tecnicamente impressionante, mas mais do que isso, era profundamente emocional. Cada movimento transmitia a jornada pessoal dos jovens dançarinos, suas lutas, esperanças e sonhos materializados em arte pura. Quando Marina executou um solo no centro do palco, uma sequência que Isabela havia coreografado especialmente para ela, o silêncio no auditório era absoluto. A jovem dançava com uma maturidade artística que transcendia sua idade, canalizando não apenas sua própria história, mas as histórias de todos que estavam presentes. João se inclinou para Isabela. Ela tem seu talento, disse ele. Mas mais do que isso, ela tem sua paixão. Quando a música cessou e os aplausos explodiram pelo auditório, Marina procurou o olhar de Isabela na plateia. Quando seus olhos se encontraram, a jovem fez uma reverência especial, um agradecimento silencioso pela oportunidade que havia mudado sua vida para sempre. Após as apresentações, houve um momento que ninguém havia planejado, mas que surgiu naturalmente da emoção do momento. Antônio, o maestro, subiu ao palco com sua batuta. Senhoras e senhores, ele anunciou. Gostaria de pedir a vocês um último presente nesta noite especial. Nossa diretora artística, Isabela Santos, aceitaria dançar uma última vez para nós? O pedido foi recebido com aplausos entusiasmados, mas Isabela hesitou.
Fazia meses que não dançava profissionalmente, focando toda a sua energia em ensinar e administrar o centro. "Dance conosco", disse Marina, subindo ao palco e estendendo a mão para ela. "Please, diretora, nos ensine uma última lição." Uma por uma, outras crianças e adolescentes do programa subiram ao palco, todas estendendo as mãos em convite. Fernanda e João também se levantaram, juntando-se ao apelo silencioso. Isabela olhou para a plateia e viu rostos esperançosos, pais orgulhosos, colegas transformados, amigos redescobertos. No fundo do auditório, avistou Ricardo, que assistia a tudo com uma expressão de paz que ela nunca havia visto antes. "Está bem", ela disse finalmente, aceitando a mão de Marina. Antônio levantou sua batuta, mas antes de começar a música, ele fez uma pausa. "Esta", ele anunciou, "será uma valsa. A mesma valsa que nos trouxe até aqui." As primeiras notas da valsa número 2 de Shostakovich preencheram o auditório, mas desta vez, Isabela não dançava sozinha. Marina estava ao seu lado, imitando seus movimentos com adoração. Outros alunos se juntaram, criando uma coreografia improvisada que representava perfeitamente o espírito do centro. Diferentes pessoas, diferentes níveis de habilidade, unidas pela paixão comum. Fernanda e João subiram ao palco e se juntaram à dança, seus corpos ainda lembrando dos anos de parceria com Isabela. A coreografia se tornou uma celebração espontânea da arte, da amizade, da redenção e da esperança. Quando a música chegou ao seu clímax, Isabela se encontrou no centro de um círculo formado por todos que haviam subido ao palco. Era um círculo que representava sua jornada completa, da solidão à conexão, da perda à recuperação, do desespero à esperança renovada. No momento final da valsa, quando a última nota ecoou pelo auditório, Isabela olhou para cima e sussurrou uma oração silenciosa para seus pais. "Espero que possam ver isto", pensou. "Espero que saibam que suas mortes não foram em vão." O aplauso que se seguiu foi diferente de qualquer outro que ela havia recebido em sua carreira. Era mais do que reconhecimento artístico, era gratidão coletiva por uma jornada que havia transformado não apenas a vida dela, mas a de todos os presentes. Naquela mesma noite, após todos os convidados terem partido, Isabela caminhou sozinha pelos corredores silenciosos do centro. Em cada sala, ela podia visualizar os sonhos que estavam sendo construídos diariamente. Crianças descobrindo talentos, adolescentes encontrando propósito, famílias inteiras sendo elevadas pela arte. Ela parou diante de um espelho na sala principal de dança, o mesmo tipo de espelho diante do qual havia passado incontáveis horas em sua juventude privilegiada. Mas a mulher que olhava de volta era completamente diferente da jovem mimada de anos atrás. Havia linhas de expressão ao redor dos olhos, marcas de risadas compartilhadas com crianças, lágrimas derramadas em momentos de alegria pura e a sabedoria que vinha apenas através da experiência real de vida. "Obrigada", sussurrou ela para a própria reflexão, sabendo que estava se dirigindo não apenas a si mesma, mas a todos que haviam contribuído para a sua jornada. Os pais que ela havia perdido, mas cujo amor ainda a guiava. Dona Mercedes, que lhe havia ensinado dignidade no trabalho. Ricardo, que sem saber havia criado a oportunidade para sua redenção. E, principalmente, as crianças que diariamente lhe mostravam que esperança era uma força viva e transformadora. Semanas depois, quando a cobertura midiática da inauguração se espalhou pelo país, o Centro de Artes Esperança Renascida se tornou um símbolo nacional de transformação social através da arte. Pedidos de replicação do modelo chegaram de várias cidades, e Isabela se viu viajando pelo país para compartilhar não apenas técnicas de ensino, mas principalmente a filosofia de que a arte deveria ser acessível a todos.
Durante uma dessas viagens, ela recebeu uma carta que a emocionou profundamente. Era de uma jovem bailarina em Paris, que havia assistido a um vídeo viral da apresentação de inauguração do centro. A carta dizia: Cara Isabela Santos, seu exemplo me mostrou que a verdadeira arte não está em dançar nos palcos mais famosos do mundo, mas em abrir caminhos para que outros possam dançar também. Por causa de sua história, decidi voltar ao Brasil para abrir meu próprio projeto social. Você me ensinou que nossa maior performance é a vida que escolhemos viver. Ricardo, verdadeiro em sua transformação, vendeu parte de seus negócios para criar um fundo permanente que garantisse a sustentabilidade do centro por gerações. Ele havia descoberto que sua verdadeira vocação não era apenas fazer dinheiro, mas usar o dinheiro para fazer diferença. Em suas novas reuniões de negócios, tornou-se comum vê-lo defender projetos sociais com a mesma paixão que antes reservava apenas para lucros. Dona Mercedes, agora respeitada em círculos empresariais como uma administradora excepcional, frequentemente dava palestras sobre liderança, sempre enfatizando que as melhores lições de gestão vinham da experiência de servir outros com dignidade. Seu filho mais novo, inspirado pela transformação que havia presenciado, decidiu estudar gestão de organizações sociais. Patrícia Almeida abriu sua própria mansão para encontros mensais, onde membros da elite discutiam formas práticas de usar seus privilégios para benefício social, transformando a competição social em colaboração social. Seus jantares beneficentes se tornaram legendários não pelo luxo, mas pela sinceridade dos projetos apoiados. E Isabela, ela havia finalmente encontrado seu verdadeiro lugar no mundo. Não era mais a bailarina prodígio que dançava para plateias seletas, nem a faxineira invisível que limpava em silêncio. Era alguém completamente novo, uma professora, mentora e inspiração que usava sua arte para construir pontes entre mundos que pareciam impossíveis de conectar. Anos mais tarde, quando Marina Oliveira se tornou uma bailarina profissional reconhecida internacionalmente, ela sempre creditava seu sucesso não apenas às lições técnicas que havia aprendido, mas principalmente ao exemplo de dignidade, perseverança e generosidade que Isabela havia demonstrado. Ela não apenas me ensinou a dançar, Marina dizia em entrevistas. Ela me ensinou que a verdadeira arte vem de um coração que se recusa a permitir que a dor o endureça. E assim, a valsa que havia começado com humilhação terminou com redenção. A faxineira que havia sido forçada a dançar para provar seu valor, havia, no final, ensinado a todos que o verdadeiro valor humano nunca precisava ser provado, apenas reconhecido, nutricado e celebrado. O círculo estava completo. A lição estava aprendida e a música continuaria para sempre.